quem está chegando. E essa maratona nasceu com o propósito de trazer pontos que são muito importantes da questão do empreendedorismo de forma criativa, com esse olhar criativo, né? Com a gente pensando possibilidades e o que a gente pode pegar que é desse mundo criativo da comunicação, que é dessa parte de trabalhar o emocional e a gente trazer para o nosso negócio, trazer para a nossa marca. Bom dia, Márcia! Seja bem-vinda, bom dia! Então, quando vocês vão chegando por aí, hoje a gente tem a nossa 9ª aula. Gente, 9 aulas aí da nossa maratona. Então, a gente está começando agora essa 9ª aula, que a gente vai falar sobre apresentação. Como que a gente apresenta a marca, como que a gente veste essa camiseta, como que a gente veste essa essência. Eu sou a Cris Ferreira e falo sobre criatividade, como você pode desbloquear essa habilidade que você tem aí inata com você e usar isso aí para empreender, para criar projetos, para transformar a sua vida, para transformar a sua empresa, a sua marca, o seu negócio. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar então sobre a apresentação da marca. E aí já estão aí com chazinho, cafezinho, água. Todo mundo aí a postos. Bom dia, Vika, que tá chegando por aí também. Gente, que pão maravilhoso! Ontem experimentei o pão da Vika é um cupcake, né? De cenoura com gotinhas de chocolate. Pelo amor, tava bom demais, bom demais. Saí assim, absurdamente da dieta. Mas vamos lá. Adorei que a Vika me passou aí, que já tá implementando coisas da maratona, né, para criar esses produtos aí. Fiquei super feliz, super feliz. Então, é isso aí. Bom, então hoje a gente vai falar aí de como vestir a nossa marca, né? Como que a gente veste essa camiseta? O que a gente quer dizer com vestir a camiseta? Quando a gente está lá na frente do guarda-roupa e aí você olha lá aquela roupa que você quer colocar. E mulher, né? Mulher às vezes tem aquele lance de experimentar uma, experimentar a segunda, a terceira, a quarta, e aí não tá bom, e vai vendo o que tá de acordo, porque às vezes tem aquela parte emocional junto, né? Tem aquela coisa que, tipo, como é que eu tô me sentindo, que cor que eu vou botar hoje, enfim, tem tudo isso. Tem uma ligação aí que a gente não sabe explicar exatamente como é que acontece dessa relação com a roupa. Bom dia! Sim, amei. Tá muito bom, super aprovado. Vamos lá, agora vou botar em prática essas coisas aí. E aí a gente fica meio que naquela dúvida, né? Mulher às vezes fica muito na dúvida. Homem às vezes é um pouco mais prático. Eles vão lá, tipo... O Daniel, por exemplo, tem 50 camisetas. 50 não, né, gente? Mas ele tem, a maior parte do guarda-roupa dele é camiseta preta. Então ele nem pensa muito, ele vai lá e pina camiseta preta, né? Então é prático para ele, é funcional. E aí, às vezes, eu já sou mais, vamos ver que cor hoje, aquela coisa, né? Só que, nesse momento, o cérebro da gente está gastando energia para pensar isso. E às vezes eu já começo o meu dia gastando energia, pensando que roupa que eu vou colocar. Então, uma maneira de você, inclusive, ajustar isso e quem sabe até facilitar a sua vida, é às vezes já pensar um dia antes, um momento antes, que roupa que eu vou vestir, o que eu vou colocar, porque isso facilita um pouquinho para o teu trabalho mental. Mas claro que tem aquelas pessoas que são, assim, mais de sentir como é que elas estão se sentindo naquele dia e elas vão escolher a roupa mais pela questão emocional. Ontem à noite eu falei um pouquinho no Descomplica, né, os 4 tipos de criatividade, de criativos que a gente tem, e aí como a gente faz essa separação. E às vezes a gente tem essa parte que é mais emocional, que vai falar mais, enfim. Só que como que a gente faz isso para a nossa marca, para o nosso projeto, para o meu tipo de serviço, para o meu tipo de produto? Como que eu trago
essa questão para essa marca. Então, se eu vou trazendo isso de forma emocional, ou se eu vou trazer isso de forma mais cognitiva, que é trazendo lá os meus aprendizados, experiências, eu preciso ter uma referência. Bom dia, Ângela, minha sogrinha. Bom dia. E às vezes a gente vai precisar alinhar isso, saber o que é essa marca, o que essa marca está trazendo, o que ela vai levar de referência para esse público. Então, se eu estou com uma referência que é mais para o lado emotivo, às vezes eu tenho que fazer um equilíbrio, às vezes eu vou ter que equilibrar as coisas. Claro que é importante eu ter o emocional, a gente viu aí durante a maratona também a questão do branding, né? Que é importante eu ter a alma dessa marca, mas eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio com o que essa marca está trazendo, que não seja só essa questão emocional, que seja realmente qual o benefício, focado nesse benefício. E aí, quando a gente tem esse encontro, esse equilíbrio, a gente vai ter, então, a cara dessa marca, a roupa dessa marca, né? E aí, a gente vem, então, com essa questão aí. Como vestir a camiseta? Quando a gente fala aí a respeito de uma pessoa, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, o fulano veste a camiseta da empresa, o fulano veste a camiseta daquele propósito, daquele projeto. Quando a pessoa veste a camiseta, a gente está dizendo aí que a pessoa é aquilo ali por inteiro, que a pessoa vive aquilo ali por inteiro, que aquilo ali está nela, faz parte dela. Então ela veste aquilo ali, ela entende que para aquilo, ela acredita naquilo ali, ela entende que aquilo ali é ela, traduz ela. É que nem quando a gente tem ali as nossas lojas favoritas de roupa, ou de um elemento, de um objeto que você gosta, e você curte, daí você segue aquela marca ali, porque ela tem uma filosofia parecida com a sua, talvez às vezes porque ela traduz o jeito que você é. A gente volta aí a falar de associação, ao que eu estou associada. Então, gente, bom dia Melissa, bom dia, seja bem-vinda. Quando a gente está criando essa associação, quando a gente está ali fazendo essa conexão, a gente está falando aí no vestir a camiseta. A gente está falando lá no vestir essa marca. E às vezes a marca precisa vestir o que você é, aquilo que você acredita, aquilo que está ligado aos valores. E a gente veio falando isso, né? Como pessoas se conectam com pessoas. Então a sua marca ela vai traduzir muito do que você é, das coisas que você acredita, das coisas que você considera aí na sua vida. Então, ela vai te traduzir, ela vai trazer isso como essência. Agora, como que eu faço isso? Como que eu vou trazer essa cara, essa camiseta para essa marca? A gente vai pensar, num primeiro ponto, em estilo. Que estilo que eu quero para essa marca? Gente, se tiver, tá tendo assim, um insight, tá vendo uma ideia, compartilha aqui para a gente estar conectado. Vai compartilhando essa live aí com quem você conhece para que isso chegue a mais pessoas, para que a gente possa ainda ter esse conhecimento aí compartilhado com mais e mais pessoas. Que isso é uma forma da gente transformar aí o mundo. Então, vamos compartilhar para que chegue em mais pessoas ainda. Conto com vocês aí. Bom, estilo. Como que eu vou escolher o estilo da minha marca? Como que eu vou escolher esse estilo? Primeiro que esse estilo tem que conversar com você. Primeiro ponto, né? Isso tem que estar alinhado. Não adianta eu ser uma pessoa que gosta, assim, da coisa... vamos dar um exemplo aí, mais vintage, e a minha marca lá vai ser uma marca ultramoderna. Parece que isso vai desconectar, parece que vai ter uma quebra ali. Então, se eu estou trabalhando numa marca minha, num empreendimento meu, algo que é meu, essa marca vai ter a minha cara, ela vai estar conversando com as coisas que eu gosto. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Então, gente, quando a gente está falando aí em estilo, a gente vai pensar
a respeito de referências, pontos onde você possa se inspirar. Então você pode se inspirar na questão de decoração, na questão de moda, na questão de gastronomia. E aí dentro desses pontos a gente encontra vários estilos. Eu, por exemplo, eu adoro me inspirar em coisas que são de decoração. Decoração mesmo de casa, decoração de festas, de eventos, eu gosto de me inspirar nisso. Bom dia, Adilson, seja bem-vindo. Então, assim, quando a gente está falando aí em estilo, a gente vai pesquisar o que está mais ou menos de acordo com as coisas que eu gosto. Ah, Cris, eu não sei identificar isso direito. Bom, às vezes a gente não sabe mesmo, às vezes a gente tem mescla de estilos, às vezes a gente combina coisas, às vezes não faz muito sentido as coisas que a gente combina. Então eu vou pegar pontos de um e pontos de outro. Eu vou pegar coisinhas pontuais que eu gosto num estilo e coisinhas pontuais que eu gosto num outro estilo e vou fazer essa combinação. Então, por exemplo, tá? Eu separei aqui algumas coisas que são da parte de decoração, tá? Vamos falar da questão da decoração. A gente tem vários estilos dentro da decoração, por exemplo. Então a gente tem um estilo que é mais rústico, um estilo que é contemporâneo, a gente tem um estilo que é mais industrial, a gente tem um estilo que é mais vintage, mais moderno, às vezes mais clássico. E aí tem vários estilos aí que já foram sendo criados no mercado, como estilo escandinavo, estilo indiano, tem vários. Então, quando eu for pesquisar isso, o que eu quero trazer para a minha marca, a gente pode começar com a seguinte pergunta. Que coisas que eu gosto e que eu encontraria, por exemplo, numa loja específica? Digamos que eu tenha objetos de decoração e eu gosto de uma loja, eu gosto de comprar naquela loja ou eu gosto das coisas que tem naquela loja. Se eu não compro, eu tenho lojas que eu sou apaixonada que eu não compro nada deles, é só porque realmente eu acredito que eu tenho muito a ver com aquela loja e aí eu gosto de ver as referências. Então, o que daquela loja tem a ver comigo? O que daquela loja me atrai, me agrada? E aí você vai pensar que loja... Estou dando exemplo aí, tá, gente? Vocês podem ir para outra linha de raciocínio também. Mas você pode pensar, que loja que me traduz? Que tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu gosto de olhar, tem coisas que parece que é familiar, me soa assim, parece que é a minha cara aquilo ali. Sabe? Quando a pessoa, às vezes, traz um presente, dá um presente, nossa, isso é muito a minha cara. Então, é porque ela traduziu isso, ela conseguiu captar qual é o seu estilo. E às vezes a gente tem dificuldade para encontrar o nosso estilo, para encontrar o que a gente gosta. E uma das maneiras da gente descobrir isso é pensar, por exemplo, que tipo de loja que eu curto, que tem as coisas que eu gosto. Aí lá nessa loja você vai pesquisar que estilo que essa loja tem. Tá, Cris, ainda está complicado, ainda está difícil. Bom, então outro ponto é você colocar lá no Google da vida estilos, por exemplo, de decoração, estilos, né, de moda. Você pode pesquisar em campos diferentes. E aí você vai encontrar uma lista gigante de possibilidades de estilos e você vai ver o qual daqueles ali tem mais a ver com você. Qual daqueles ali tem alguma conexão, tem um ponto que tipo, isso aqui casa exatamente com o que eu gosto, isso aqui me atrai, os olhos ali, sabe, brilha aquela coisinha ali quando eu encontro aquele estilo que conversa comigo. E aí, dentro disso, você começa então a pesquisar que objetos que têm a ver com esse estilo, que coisas que têm a ver com esse estilo, que cores que têm a ver com esse estilo. Qual é o tipo de palavras que se usa? Qual o tipo de elementos, de tecidos, de texturas? E aí eu vou usar isso como base de referência para minha marca. Isso eu posso usar tanto na questão construção de marca, quando eu ainda estou fazendo lá o meu nome, a minha marquinha mesmo, como eu posso usar isso. Tem um avião passando aqui em cima, gente. Ó, então eu posso usar isso também na parte
de produção, por exemplo, de postagens na internet, de postagens no Instagram, no Face. Eu posso usar isso na criação de produtos. Não sei que produto exatamente que você trabalha, mas eu posso usar isso na criação do produto. Então, por exemplo, a Vika, que me levou os pães ontem, o bolinho que eu estou falando aí, ela pode usar isso em elementos, por exemplo, quando ela for fotografar o produto dela. Ela pode usar isso quando ela estiver criando, de repente, ó, a Cris dando várias ideias, mas criando uma espécie de marca no pão dela que as pessoas vão identificar que aquele pão é o pão da Vika, que aquele cupcake é o cupcake da Melissa. Que elementos que eu vou colocar lá que as pessoas vão criar essa associação. E aí eu estou saindo da questão que identidade visual vai fazer parte só da marca para colocar essa identidade visual, essa linguagem visual no meu produto como um todo. Assim como se eu trabalho em serviço, eu também posso trazer isso. Então, mais um avião. E aí, gente, se eu trabalho em serviço, eu vou trazer isso, por exemplo, para o espaço, para o lugar, ou eu vou trazer isso se daqui a pouco eu trabalho com um serviço que trabalha com uma papelaria, né? Eu preciso mandar um material para o cliente, eu vou colocar isso na minha papelaria identificada. Então eu vou trazer esses elementos que tem nesse tipo de estilo para essa cara, para essa marca. Então eu vou traduzir aquilo ali, aquelas referências dentro dessa marca. Gente, quanto avião hoje. Eu não sei se vocês escutam, tá? Eu aqui tá aqui no meu ouvido. Acho que agora passou. Enfim. Então, quando eu estou trabalhando no estilo da minha marca, eu vou estar trabalhando que estilo de referências que eu vou pesquisar. Que coisas que eu vou colocar de elemento ali. Que coisas que traduzem. Então, dentro de um estilo, você vai ter várias fontes de referência. Várias. E aí a gente falou aí na maratona também da questão de criar o seu banco de ideias. Quando a gente cria o banco de ideias, a gente puxa de algum lugar, de alguma referência. Se eu tenho uma marca associada a esse estilo, aí eu vou ter referências mais direcionadas, mais focadas naquilo ali. Então, por exemplo, eu tenho um elemento natural que eu coloco lá no meu produto, ou eu faço meu serviço e eu uso produtos naturais. Então, por exemplo, eu posso trazer essa linguagem naturalista, né, esse estilo mais natural, um good vibes, assim, e vou colocar aquilo ali relacionado à minha marca. Vou colocar aquilo ali integrado na minha marca. A Márcia, por exemplo, que trabalha com parte cerimonial, decoração floral, ela tem uma assinatura própria da montagem do arranjo que ela faz. De como ela dispõe, de como que ela coloca a composição, de como que ela trabalha a simetria. Tem N elementos que ela trabalha ali dentro. Talvez até nem ela se dê por conta, mas tem vários elementos que ela trabalha ali dentro. Que são o estilo dela, por causa das referências que ela tem. Então, o teu estilo, o estilo da tua marca, ele vai estar baseado naquilo que você gosta, nas coisas que você simpatiza, que você curte, e também nas experiências que você já viveu. Então, daqui a um pouco, Cris, fiz uma viagem lá para um lugar. Aquele lugar me encantou, as cores, o lugar, a gastronomia, tudo, sabor. Então, eu vou pegar aquela experiência e trazer para minha marca. Trazer para o meu produto, trazer para o meu serviço. Eu vou basear as coisas que eu estou fazendo em cima daquela experiência ali. Não me dava mesmo. O que é que não dava mesmo? Agora perdi o fio da meada, Márcia. Compartilha aí comigo. Não dava mesmo. Não me dava mesmo. Então, a Márcia trabalhou comigo, né, gente? E aí, quando a gente trabalhou junto em evento, ela sabia que ela tinha que fazer o meu estilo. Então, às vezes, quando eu pedia um arranjo para ela,
não se dava conta das simetrias. Oh, que show, Márcia, mas olha quanta coisa aí tu trabalha muitos pontos, hein? E a Márcia sabia que eu tinha um estilo que eu gostava do arranjo redondinho, né? Então a gente brincava com isso, que às vezes ela botava uma flor que era uma ponteira, isso é uma coisa bem técnica, né, gente? Mas só para colocar aqui. E aí ela ia lá e dava a carinha dela pro arranjo. Eu achava isso fantástico. Mas ela sabia que ela seguia um padrão do que eu gostava. Então, quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente faz essa combinação. Então, o arranjo sempre teve a cara dela, né? Mas ela fazia no estilo do que eu falava para ela. Então, é muito legal hoje e saber que tu tá trabalhando nisso e tu aprendeu um monte de coisa também. E eu também aprendi um monte de coisa contigo. Tu me ensinou muita coisa, né? E eu acho que é isso, é a troca, né? Então, quando a gente tá fazendo combinações, quando a gente está buscando isso, que a gente não sabe exatamente ainda para que caminho ir, sempre isso vai te dar uma luz, isso vai te iluminar, isso vai te dar ideias, vai tornar o teu produto mais criativo, vai tornar o teu serviço mais criativo, porque você está indo numa referência. Não é simplesmente, eu vou botar isso aqui, tá bom isso aqui. Mas o porquê? Ontem a gente falou em tanto, né, na questão do porquê. O porquê que você faz o que você faz. Então tem algo muito maior por trás disso. Então, se eu entrego essa experiência de forma de um estilo que eu possa traduzir isso nesse produto, nesse serviço, que eu possa colocar isso, as pessoas possam enxergar em vários pontos. Né? A Ângela, minha sogra, que trabalha com a parte de perfumaria, ela coloca lá o detalhe na sacola, as sacolas dela tem um lacinho. Agora ela está fazendo as sacolas com serigrafia, ficou muito lindo. E aí ela está lá colocando lacinho. Por quê? Porque ela pensa nos detalhes. Cada detalhe é importante. Toda a sacola dela vai lá com um cartãozinho, com um prendedorzinho pequenininho. Assim, é incrível a embalagem que ela faz. Porque se ela tem um produto que é todo pensado com detalhezinhos, é pedrinha, é bem minucioso, eu estou traduzindo isso também para fora, também no estilo de fora. Então, na embalagem, como que eu entrego. A Vika ontem também, eles colocaram, tipo, todas as embalagens pensadas ali, o saquinho do pão, com, tipo, fechadinho, com cartãozinho, a embalagem do bolinho toda, né, embalada com celofane ali, com lacinho, fitinha. Então, tudo isso faz parte do estilo que eu estou trazendo. Como que eu vou trazer isso? E aí a gente vem num ponto que eu acho incrível, que é a questão de cores. Que cores usar? Quando eu estou pensando as cores às vezes têm muito mais a me dizer do que a gente imagina. Muito mais. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. As cores têm muito a nos dizer. E quando a gente está pesquisando essa referência de estilo, quando a gente está indo nesse caminho, a gente vai ter referências de cores. Que cores que eu posso usar? Então tá, pesquisei lá, sei eu, a Cris pesquisou sobre a decoração, pesquisou o estilo lá que é mais tropical, e aí lá dentro do estilo tropical tem as cores laranja, verde, tem um azul, uma coisa mais festiva, mas o que essas cores têm a ver comigo? O que essas cores têm a ver com o que eu acredito? E aí eu falo muito a respeito de paleta de cores. O que é uma paleta de cores? Paleta de cores é quando tu cria uma combinação de cores que vão traduzir algum elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma paleta, essa daqui é da época que eu trabalhava com evento ainda, né? Então a gente pega uma foto e dentro dessa imagem ali eu traduzo que cores que tem dentro dessa imagem. E aí eu tenho uma combinação de cores. Então aqui eu tenho N paletas diferentes, certo? Tem várias combinações diferentes. O que eu estou falando para vocês um passo depois do outro? Primeiro eu vou pesquisar lá então o estilo. Qual é o estilo que eu quero? Qual é o estilo que me traduz? Qual é o estilo que tem a ver comigo? Aí eu ainda coloquei aí para vocês a questão da pergunta. Que pergunta que eu posso me fazer? Por exemplo, se eu fosse uma loja. Se eu fosse uma loja, que loja eu seria?
que produtos que eu teria dentro dessa loja, que elementos que teriam dentro dessa loja. Como que essa loja ia ser uma coisa mais rústica, essa loja ia ser mais vintage, essa loja ia ser mais moderna, ia ser mais minimalista. Então você pode colocar no Google e pesquisar lá estilos. Você pode se basear em estilo de moda, estilo de decoração. Ah, daqui a um pouco você curte, sei, o carro. Você vai ver lá modelos de carro. E aí, que carros que tem mais a ver com você? Dentro desses modelos de carro, que detalhes que tem nesses carros? Aí você vai abrir esse estilo e vai ver o que tem lá dentro. Então tá, digamos que a Cris, vou falar um estilo que eu curto bastante, que é o estilo rústico, tá? Então a Cris escolheu o rústico, então ela sabe que o rústico tem a questão de texturas mais grossas, tem a questão de madeira, tem a questão de elementos naturais, e aí tem aí uns tons de marrom, tem uns tons, às vezes, né, uns café, uns marrons mais fechados, tem um laranja. E aí eu vou traduzindo isso através de cores. Então eu posso pegar uma imagem e ver que cores que eu tenho dentro dessa imagem. Eu vou ter uma paleta. Aí, de repente, tá, surgiu aquela paleta ali. Tá, mas essa paleta não faz muito sentido para mim. Tem outras cores que eu curto. Ok, vai lá, busca outra imagem. Ó, peguei uma bem rústica aqui, ó. Busca outra imagem e vai vendo que cores que tem dentro daquela imagem. E aí você vai ter uma formação de paleta aí. Aí, por exemplo, tem um detalhezinho que eu gosto daqui, tem outro detalhezinho que eu gosto daqui, tem outro daqui. Eu vou juntar isso e vou fazer a minha própria paleta. E aí essa paleta vai traduzir a minha marca. Para que eu preciso de uma paleta de cor, Cris? Para que eu preciso disso? Quando a gente é fiel a uma paleta de cores, daquela que você determina de início, você cria uma unidade na comunicação da sua marca. Você vai estar criando como se você englobasse elementos que você está trabalhando dentro dessa marca. E essa unidade faz parte da questão de identidade visual. Então, eu estou criando essa associação. Quando a pessoa vê que eu estou usando aquela cor, ela associa a marca. Então, por exemplo, eu tenho um produto que é mais clássico. O clássico geralmente trabalha com cores que são neutras. Então, eu vou buscar lá uma paleta de cores neutras. E às vezes, eu não sei se vocês já fizeram uma pintura de alguma parede, por exemplo, a gente tem aquela... vocês já viram aquela... É uma paleta de cores também, né, da parte de tintas, onde a gente tem aquela tripinha, assim, que tem várias cores, e aí tem vários tons dentro daquelas cores ali. Então, quando você trabalha uma paleta, você pode trabalhar em tonalidades também. Eu vou ter uma cor só que eu vou usar, mas eu vou trabalhar ela mais forte, mais clara, enfim. E aí... Vou tomar uma água, tô até barulho aqui. Você pode ver e buscar qual o significado dessa cor. Dentro da comunicação, a gente tem vários significados para as cores. E às vezes tem cores que trabalham pontos que são específicos. São coisas específicas. Então, por exemplo, a Cris usar um fundo aqui rosa, nesse rosa tom forte, tem um porquê. Tem um porquê. Fica bonito, destaca, enfim, fica, mas tem um porquê usar esse tom aqui. E se vocês, não sei se vocês já perceberam, aí na minha comunicação, dentro do Instagram, dentro do Face, eu comecei a usar mais esse tom aqui. Então tá aparecendo mais esse tom aqui. Eu tô usando, explorando essa paleta. Outro tom que eu uso bastante, o amarelo, porque tem a ver aí com o movimento que eu sou fã, que é a questão da feliz vida, né? A vida feliz. Viver uma vida mais feliz. Então, quando eu tô casando isso, eu tô juntando essas coisas. Hoje de manhã ainda eu estava conversando com o Daniel, tá, mas como que a gente vai juntar isso? Como é que vai, né, elaborar isso? E aí eu falei para ele, tá dentro do meu porquê. Eu acredito que a pessoa que está empreendendo, que a pessoa que está fazendo as coisas que ama, que está colocando energia naquilo que ela acredita,
ela vai viver uma vida ainda mais feliz. Então isso vai estar associado. E é por isso que o Cris vai lá e está fazendo combinações. Combinações de cores, combinações da marca, combinações. A gente está vivendo aí um momento, eu, né, estou vivendo um momento de transição dentro do que eu estava fazendo para o que eu estou fazendo agora. Então essas coisas estão associadas. Eu acredito que empreender pode te dar qualidade de vida quando tu consegue conciliar, quando tu consegue administrar e planejar isso bem. Porque você vai estar fazendo o que você ama, você vai estar feliz fazendo aquilo ali, você vai se fazer feliz, você vai ter qualidade de vida, você vai realizar seus sonhos e talvez você vai transformar a vida de muita gente. Então é como se você desse um giro aí na sua roda da vida e fizesse muitas coisas em muitos pontos que vão te ajudar. E talvez você possa ajudar ainda mais pessoas. Quando a gente cria esse movimento, a gente não está ajudando só a gente está ajudando também o outro. Então, a gente, quando a gente está trabalhando aí essas questões de cores, de elementos, eu estou criando, voltando lá, né? Estou criando essa unidade ao que as pessoas estão associando. Então, quando eu estou lá vendo, essa cor faz sentido, essa não faz, eu ainda vou estar escolhendo. Cris, eu já tenho uma marca, eu já tenho um produto, eu já tenho uma empresa, como que eu modelo isso? Bom, talvez a sua empresa esteja passando por um determinado momento onde você quer causar uma mudança, causar um impacto, causar com um projeto diferente. E aí eu posso escolher uma paleta específica para aquele projeto. E aí eu vou traduzir isso através dessa paleta nesse projeto. Então, de novo, cor vai estar associada ao estilo. Que estilo que eu estou trabalhando? Às vezes, a questão de eu escolher um estilo e não ter exatamente ali uma combinação, mas eu tenho ali elementos que são de determinada... Opa, voltou. Eu tenho elementos ali que são de pontos diferentes, por exemplo, eu gostei de coisas disso, gostei de coisas disso daqui, e eu vou ali e vou fazer uma combinação, né, um casamento. Eu vou estar criando um estilo próprio, o meu estilo. Então não importa se daqui a um pouco você gosta de coisas que são mais clássicas e em um determinado momento você tem uma coisa que é mais rústica. Para quem trabalha com produtos, você pode transformar isso, por exemplo, em linhas de produtos, coleções. Para quem trabalha com serviços, que tipo de serviço que está mais associado àquele estilo? Às vezes eu tenho um estilo que é um pouco mais suave, outro eu tenho um estilo que é um pouco mais agressivo, que vai ter elementos mais agressivos, eu posso fazer isso através do uso das cores. Eu posso fazer isso através do uso de elementos, grafias. Aí a gente vai entrar em várias coisas que tem dentro de estilo, né? Várias coisas, porque a gente tem vários elementos. Tipografia, cor, espessura de linha, tem várias coisas aí que a gente vai entrar dentro de estilo. Que daí eu teria que ter um tempo maior, né? Teria que ser dentro do curso daí pra gente falar a respeito disso. Então, gente, mais pra frente eu vou ter aí um curso onde a gente vai falar desses pontos, assim, que são pontos mais técnicos mesmo. Aqui na maratona, eu estou dando essa visão mais abrangente do que a gente já pode ir pesquisando para ir montar isso, para ir modelar isso. Porque daí você vai estar criando essa unidade na sua marca, você vai estar criando essa unidade no seu serviço, no seu produto. E criando essa unidade, a gente vai estar aí frisando, reforçando a questão da linguagem visual, a questão da identidade de marca, identidade visual da sua marca. Então eu estou reforçando isso, eu estou tornando isso ainda mais forte. Então quando eu penso lá como vestir essa marca, como vestir essa camiseta, é que estilo que eu vou dar para isso.
E aí esse estilo é o que vai fazer a associação, que vai criar empatia com o cliente, com a pessoa que está lá buscando a sua marca. Assim como você talvez busca outras marcas também, você também tem coisas que você gosta, tem projetos que você segue. Então você acredita naquilo ali também, você cria uma ligação com aquilo ali porque você entende que aquilo ali tem sentido para você, aquilo ali tem a ver com as coisas que você também gosta, as coisas que você também acredita, com as coisas que você também defende. Então isso vai estar associado. E é por isso que o estilo, ter um estilo é importante, porque você vai criar essa identificação com o cliente. Você vai estar estabelecendo essa relação. E aí a gente vai ter, então, essa visão de imagem como um todo. Sabe que a gente fala tanto no mercado, tem que se preocupar com a imagem da tua marca, o que a tua marca vai transmitir. Então, esse ponto a gente está falando aí muito mais no visual. Ontem a gente falou mais na questão do branding, né? Que é a parte da alma, o que está por trás da história. Hoje a gente está falando uma coisa que é bem específica, visual. O que eu vou traduzir? E aí isso eu posso traduzir em questão de embalagem, papelaria, a parte de rede social, como que vai ser as postagens, que cores que vão ter as postagens, que elementos. A gente vai estar falando como um todo. Como que o mundo vê a minha marca. Então, se eu simplesmente pego lá, e isso às vezes eu canso de ver quando eu faço uma consultoria aí de coach criativo para empresa, eu canso de ver que às vezes tem um post de um jeito, outro post totalmente de outro, aí nos stories da pessoa tem de outro jeito, aí vai ver lá quando tu vai experimentar, né, o produto ou o serviço, já é de outro jeito, tem outra cara, então não tem alinhamento. Não tem alinhamento. E aí o cliente não identifica como um todo. Às vezes o cliente que está vendo online e ainda não foi no espaço, quando ele vai no espaço ele fica meio perdido, porque não está exatamente linkado. Não está exatamente. Então, eu tive uma cliente no ano passado que ela tinha um estilo assim, era todo, ela tinha um estilo meio chique, né? Tinha aquela coisa de ter o brilho, ter a pompa, mas ao mesmo tempo ela era muito humana, tô aqui, estamos juntos, papapá. Então, a gente teve que encontrar um meio termo, porque o que ela tinha como chique era uma coisa mega composto, mas ela era super simples, ela era de receber a pessoa na porta, né, para o espaço dela e tudo. Então, todo o espaço dela foi pensado de maneira a ser acolhedora. Claro que ter elementos ou outros que estavam naquele ponto de vista chique dela, né, naquele ponto estiloso, mas ao mesmo tempo acolhedor, porque ela é uma pessoa assim. Então, a gente precisa traduzir isso no espaço. E foi até engraçado, porque teve um dia que a gente saiu para fazer algumas compras que ela estava comprando para o espaço dela. E aí eu dei algumas sugestões, né, do que ela podia comprar de elementos. E ela chegou e disse assim para mim: Cris, compra como se fosse para ti que vai estar bom. E eu disse assim: jamais, porque eu, né, compraria um estilo totalmente diferente. Quando a gente está pensando aí a parte de consultoria, a gente está pensando o que funciona no teu estilo, o que funciona no estilo do que tu quer passar. E aí a gente saiu rindo, assim, eu disse assim, e eu ia comprar outra coisa nada a ver com isso, porque o meu estilo é diferente. Então, claro que dentro da consultoria, a gente tem uma facilidade maior de enxergar qual é o estilo da pessoa, né? Isso já sai no automático. Agora, nesse momento, eu estou te dando maneiras de você pesquisar qual é o seu estilo para você colocar isso impresso, né? Impresso que eu digo ali como se a gente realmente vestisse a camiseta na sua marca. E uma das maneiras de fazer isso é buscando uma referência de que estilo usar. Então, aí você pode pesquisar dentro de estilo de decoração, estilo de moda, ou algum elemento, um objeto que você gosta. E aí você pesquisa que coisas, que detalhes que tem dentro daqueles elementos ali. Certo, gente?
Deu para entender isso? Ficou claro? Compartilha aí comigo. Ah, ninguém compartilhou. Eu tô aqui esperando vocês, hein? Não, mas é um ponto aonde inicialmente, vamos dizer assim, quando eu comecei a estudar comunicação, era uma coisa às vezes que eu ficava meio um ponto onde eu ficava assim meio na dúvida de como seguir, mas à medida que você vai pesquisando, que você vai encontrando elementos, vai listando eles, de novo, buscando lá colocar no seu banco de ideias, tá? Como a gente comentou aí essa semana também, você vai alinhando isso, você consegue enxergar isso com mais facilidade. Ai, show! Obrigado, Vika. Show! Então é isso. Quando você vai aí determinar o estilo, você vai ajudar a sua marca a criar, então, essa identidade, tá? A gente vai criando essa ideia, vai modelando essa ideia. Gente, a nossa aula vai ficando por aqui hoje. Amanhã a gente vai falar de briefing. Briefing, o que é isso? O que é briefing? Briefing é usado principalmente para quem lida diretamente com o cliente, tá? Mas eu aplico a técnica para fazer um bom briefing, tá? Não só para quem trabalha com cliente direto, tanto para a questão de serviço como para a questão de produto, mas para que tu entenda as necessidades do teu cliente, para que tu entenda para onde ir, como que tu pode ajudar, como que tu pode resolver o problema dele. Tá? Então amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre a parte de conexão com o cliente. Então espero vocês amanhã às 10h05 para a gente continuar aqui na nossa maratona e a gente tá junto aí para conseguir desvendar mais e mais questõezinhas, pontinhos aí dessa vida de empreendedor. Tá bom? Grande beijo, até lá e a gente segue junto aqui pelas redes sociais também. Beijão, obrigada a vocês, tá? Gratidão para vocês estarem aqui junto comigo também. Beijão enorme.